Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E gente, hoje é mais um dia de polêmica. Mas espera, calma, porque é, digamos, uma polêmica boa. É aquela polêmica da discussão mesmo, porque nós vamos trazer então o nosso top 5, as nossas 5 cenas favoritas do Liga da Justiça de Zack Snyder, o Snyder Cut. E lembrando, né, que esse aqui vai ser o nosso top, né, mas pode ser totalmente diferente do de vocês. Então aí já vai deixando nos comentários qual que são as suas 5 cenas favoritas do Snyder Cut. Mas eu sei que vocês devem estar querendo saber quais que são a nossa, então bora lá. Número 5, Darkseid e sua armada. Bom, o Darkseid ele vai aparecendo em momentos pontuais do filme, né, mas a cena que a gente está se referindo aqui é a que acontece lá no finalzinho da luta, quando a Liga da Justiça derrota o Lobo da Steppe. Sabe lá quando a Diana dá aquela fatiada bonita no Lobo da Steppe? Então, a gente tá falando da cena que voa aquela cabeça então do Lobo da Steppe e o Darkseid, né, só pega ali com o pezinho dele e não se mexe nem nada. A gente colocou essa cena aqui porque primeiro dá um pouquinho mais de tela ali pro Darkseid e a gente consegue ver ele falar mais. E são nessas falas do Darkseid ali que a gente pode sentir a imponência dele e o perigo que ele vai representar para a Liga da Justiça em possíveis continuações desse filme. Ele reconhece pro DC, né, que ele errou em confiar demais no Lobo da Steppe, mas que agora, como ele descobriu, né, que a equação antivida tá na Terra e esse é o objetivo primordial lá do Darkseid, a gente vê nessa cena que esse é o objetivo que ele vai ter de agora em diante. E até a cena que ele fica encarando ali a Liga da Justiça, que tem um portalzinho ali que eles ficam se olhando, né, de Apocalipse pra Terra, você vê na expressão do Darkseid, na própria respiração dele, que ele tá ficando fora do sério. Ou seja, isso não vai ser uma boa coisa então pra Liga, mas ver o Darkseid nesse estado é muito legal. É aí que ele manda, né, aquela frasezinha dizendo que ele vai fazer agora na invasão do jeito antigo. E aí ele diz que vai convocar a armada dele. E cara, a maneira como ele fala isso, e aí ele se vira e vai caminhando, e aí a gente vê Apocalipse, né, o plano abre assim da câmera, e a gente vê todos aqueles súditos dele e Apocalipse bem lá no fundo. É uma deixa muito boa, né, para uma possível continuação, né, com o Darkseid sendo a grande ameaça. Nessa cena curta você estabelece, né, o poder do Darkseid, a influência que ele tem em Apocalipse, e ao mesmo tempo mostra, né, pela fala dele, pela respiração que eu disse ali antes, que ele tá levando isso mais a sério. Ou seja, a coisa ficou bem pessoal pra ele, e agora que ele sabe que tem equação antivida na Terra, nessa ceninha você vê que o perigo tá vindo pra Terra. Número 4, cena do pesadelo. Ah, aqui essa é a ceninha do pesadelo lá que aparece no epílogo lá no finalzinho do filme. E que também a Batcaverna achou que talvez ia ser mais de uma hora, ia ter toda uma parte lá, mas acabou sendo poucos minutos. Mas mesmo tendo esses poucos minutos, a gente gostou muito de ver porque, cara, lá desde o BVS, essa era uma parte do universo do Snyder, até falando por conta própria, que eu mais me interessava. É algo que pra mim eu acho que brilha mais o olho do Snyder quando ele fala desse possível futuro pós-apocalíptico. O Snyder gosta, né, desses pesadelos onde os heróis estão tudo quebrado e, cara, esse é o futuro ideal do Snyder. E nessa cena aqui a gente vê o Batman e o seu grupo de sobreviventes, né, de heróis e vilões, porque nessa equipe aí nós temos lá o Flash e o Cyborg, né, com suas vestimentas à la Mad Max, a Mera com o tridente do Aquaman, que ficou um visual muito legal pra ela. O Exterminador também tá bem legal, ele tá bem envelhecido assim, me chamou bastante atenção isso. E claro, o destaque foi pro Coringa lá do Jared Leto, que ganhou a sua pontinha aí no Snyder Cut. E o que realmente brilha mais assim nessa cena é o diálogo lá do Batman do Ben Affleck, que consegue ter um pouco mais de desenvolvimento nessa cena. E ele conversa ali com o Coringa do Jared Leto coisas do passado, algo que a gente sempre quis ver desse Batman. Principalmente o assunto lá do Menino do Prodígio e o Robin, que o Coringa deixa bem, né, na cara que realmente foi ele que matou esse Robin, né, desse universo. Essa troca de palavras assim lembra bastante essa dinâmica, né, do Coringa com o Batman. Tem aquele tom bem implícito, né, que tem algo romântico entre os dois, assim, que eu sempre gosto quando qualquer ator coloca, né, nas entrelinhas que o Batman é um Coringa ou vice-versa, e que rendeu ótimas piadas na internet. Enfim, né, a cena é curta, né, termina depois com o Superman vindo ali, né, o Superman bem a la Injustice, mas era algo que realmente a gente tava querendo ver mais nesse filme, e quando aparece ali no epílogo, pode estar um pouco deslocado, mas quem tá, né, querendo mais desse universo ali, a cena funciona muito bem. Principalmente pela troca então de palavras do Batman com o Coringa, que de novo são bons diálogos, e ao mesmo tempo que tiver essas outras versões ali do Exterminador, da Mera, que ficaram foda demais. Número 3, Luta das Amazonas. Olha, quem ia imaginar que aquela luta das Amazonas que parecia algo totalmente trivial e genérico no corte de 2017
ia estar aqui, né, na terceira colocação. Sim, porque a gente tá falando daquela aparição lá do Lobo da Steppe naquele templo das Amazonas, né, que ele vem do túmulo da explosão e começa uma luta ali. E sério, essa luta das Amazonas, comparando as duas versões do filme da Liga da Justiça, eu acho que é o que mais você pode ver de diferença entre as duas versões. Porque no Snyder Cut, essa luta ela tem toda uma preparação, né? As Amazonas estão naquele templo, elas notam que a caixa materna tá se comportando do jeito estranho. Então você tem um pouco antes de antecipação, né, de suspense. E aí na hora que realmente o Lobo da Steppe chega ali, né, elas já estão tudo armadas esperando, né, o momento que o Lobo da Steppe vai aparecer. E quando ele chega, né, você vê os parademônios primeiro aparecendo ali para causar, né, um pouco de medo e terror, que é uma coisa que ele vai falar em seguida. E aí vem o Lobo da Steppe ali chegando, né, com sua armadura, e ele acha então que as Amazonas vão ter medo dele. E cara, vem um momento mesmo, né, que ele diz que elas vão sentir medo dele, e as Amazonas respondem no maior tom, né, aquela coisa meio 300 mesmo do Zack Snyder, ele deve ter pirado ali, que elas vão e respondem, né, com as lanças apontadas pro Lobo da Steppe: nós não temos medo! Show him your fear! We have no fear! E cara, pelas expressões, a maneira como elas falam ali, eu realmente acredito. E como eu disse, eu acho que aí nessa cena o Zack Snyder reviveu todos os seus tempos de 300, então deu pra fazer um plano ali das Amazonas com arco e flecha atirando, e elas golpeando com espada e fazendo acrobacia. E aqui no Snyder Cut você pega muito mais nuances dessa luta. Antes da Hipólita sair ali com a caixa materna, tendo que fugir, né, daquele templo, ela tenta parar lá uma amiga dela, então ela vê que ela tomou um tiro ali, então já começa aquela coisa da perda, da emoção, e aí depois ela sai disparada do templo, que também tem muito mais nuances também. Você vê as Amazonas sacrificando para Hipólita poder sair dali. E logo em seguida tem uma outra grande diferença, que é a Hipólita vendo todo aquele templo caindo na água, né? E aí você vê novamente, né, no olhar dela, ela lamentando a perda das suas irmãs Amazonas. Mas claro, não para por aí, porque depois tem toda a perseguição a cavalo lá com as Amazonas jogando a caixa materna uma pra outra. E pra você ver o nível que realmente era tão bom, porque no corte do Whedon essa cena era boa. Eu lembro de sair no cinema e eu achar essa uma das melhores cenas, né, do filme. Mas de novo, aqui no Snyder Cut você vê muito mais as Amazonas brigando e jogando flecha e tentando laçar o Lobo da Steppe como se fosse um bicho mesmo, né? E isso serve também pra mostrar que, cara, as Amazonas elas são foda mesmo, né? Elas não são os bonequinhos de palito que são derrotados, né, com facilidade. Você vê a força delas tentando deter o Lobo da Steppe de qualquer forma, até que culmina, né, naquela cena que vem toda aquela cavalgada lá, parece uma coisa do Senhor dos Anéis, né, de novo. E pra você ver então, né, ela tem várias etapas, né, nessa luta, então, desde lá do templo até, né, a Hipólita tentando ainda derrotar o Lobo da Steppe ali. Então realmente é uma cena que funcionou muito bem aqui nesse Snyder Cut. Número 2, cena final do Cyborg. Bom, o Cyborg realmente não poderia estar fora dessa lista, né? Já que ele é um dos personagens principais desse filme. E essa cena aqui que a gente colocou na segunda colocação é, digamos, um fechamento, né, de todo esse arco do personagem que a gente viu ao longo, né, do Snyder Cut. Que é aquela cena do Cyborg tentando separar as caixas maternas, e aí ele tem uma visão, né, das caixas maternas tentando enganar ele. Porque nessa visão o Cyborg ele se vê junto com a família, e ele tá como um ser humano normal. E essa versão dele que tá com a família toda feliz, né? Tá com o pai, tá com a mãe, né? Lembrando que nesse momento o pai dele já tinha morrido. O Cyborg escuta, né, essa versão meio que pintar pra ele como, ó, esse aqui é o seu mundo ideal, sabe? Esse aqui é o seu sonho, é assim que você deve ser. E é nesse momento, então, que realmente o fechamento do arco do Cyborg se dá. Porque primeiro ele diz que não tá sozinho e que ele não está quebrado. Porque toda a história do Cyborg ao longo desse filme é ele tendo que se acostumar, né, com essa nova adaptação dele, né, como ele é agora. E a princípio realmente ele não gosta, né, ele acha que realmente ali ele é um monstro, que ele tá quebrado, mas na medida que ele vai interagindo e vai conversando com os outros membros da Liga da Justiça, ele vai vendo que ele não tá sozinho, que todos esses outros heróis também tem seus problemas, tem os seus traumas, e é isso que realmente que a frase quer dizer, né? Que realmente ele não tá sozinho, que essa versão dele agora não tá quebrada, que ele se aceitou realmente como ele é. E quando ele diz isso, cara, é uma mensagem muito poderosa. Isso porque tem toda uma metalinguagem que a gente pode fazer, que pode ser até o próprio Snyder falando através do Cyborg, que ele disse que é o coração do filme. Que é o Snyder dizendo que ele não tá sozinho, né? Por conta de todo o apoio que ele teve dos fãs, e também uma própria mensagem, né? Na questão da filha dele, né? Da tragédia que ele teve com a filha. Dele pegar essa condição, né, do Cyborg que tá na ficção, dele não se aceitar, ele não gostar de como ele tá agora, ao estado vulnerável que também a própria filha dele também estava. Então você pode viajar também nas próprias metalinguagens, mas o que tá mesmo no filme é um fechamento de arco muito bonito,
pro Cyborg, que é um personagem que realmente ele adquire outras camadas, muitas camadas, né, quando você vê ele nesse corte final do Snyder. E a nossa cena número 1 é a corrida do Flash. Essa nossa cena preferida, eu acho que também é de muita gente, que é a cena então do Flash, né, usando a força de aceleração lá no finalzinho do filme. Na verdade, um pouco antes, né, da cena que a gente colocou na segunda colocação do Cyborg, que é quando o Flash mostra o seu valor e consegue viajar no tempo e salvar todo mundo. Que é isso que ele faz, ele salva todo mundo no final desse filme. Your kid was one of them, Dad. E até vou dar um exemplo aqui porque eu acho essa cena tão boa, que eu não sou um grande admirador desse Flash do Ezra Miller até aqui nessa versão do Snyder. Eu realmente acho que a maioria das cenas dele, as piadas e tal, eu acho que não funcionam. Mas, cara, quando vê essa cena no final do filme, essa cena foda dele viajando no tempo, eu esqueci quase tudo desse Flash e só fiquei babando enquanto eu vi essa cena. Que realmente ali ele é muito heróico. Que nesse momento do filme, né, ele foi atingido por um parademônio, então ele tá ferido, e aí ele tem que fazer uma última corrida e ele vê as coisas dando tudo errado. E aí ele diz que vai usar a força de aceleração na velocidade da luz, que é algo que ele diz antes que ele não tá muito acostumado. E logo em seguida você tem todo aquele efeito, né, que enquanto ele corre você vai vendo todo o espaço-tempo se remontando. E quando você vê então quando ele tá caminhando, você vai ver o chão, tudo se formando à medida que ele vai retrocedendo no tempo. Cara, é bonito demais de ver o Flash correndo assim, que é muito fã dos quadrinhos, ver o Flash correndo, né, usando a força de aceleração, é um momento muito foda. Até porque a gente tinha de única comparação lá a série da CW, né, com todo o respeito. Mas aqui você vê em toda a glória lá o espaço-tempo se remontando enquanto o Flash corre a ponto de chegar lá e salvar todo mundo. E aí você fica pensando como alguém teve a coragem de cortar essa cena, né, algo tão icônico do Flash. E outro detalhe muito legal é que na medida que ele vai correndo, ele vai lembrando palavras do pai dele e vai falando coisas, né, do passado dele, que é ele de novo interpretando mais as palavras do pai dele e realmente entendendo o que o pai dele quis dizer. Pra mim também foi muito satisfatório porque eu tinha feito uma piada aqui no canal que eu achava que o Flash ia meio que fazer um efeito parecido com o Superman lá em 78, quando ele fez a Terra girar ao contrário e voltar no tempo. Foi meio que parecido com isso, então acho que foi meio que uma homenagem também pra essa cena que eu adoro da DC. Olha, até pensei aqui, acho que eu vou até adicionar uma cena extra aqui, fora desse nosso top 5. Que é uma cena que a gente acha também muito legal e quer colocar aqui nesse vídeo, que é logo depois que o Superman ressuscita. É quando ele volta lá para aquela nave kryptoniana e começa a relembrar mais coisas da vida dele. E aí tem umas narrações em off bem legais, que são narrações dos dois pais dele, que é do Jonathan Kent e do Jor-El. E são todas frases bem legais, que vão dando um contexto de como o Superman chegou ali, qual a função dele no planeta Terra, e meio que resume o que era o Superman até ali, e aí você vai meio que interpretando que isso é o Superman lembrando quem ele é. E esse recurso de usar essas narrações das duas figuras paternas dele casou muito bem nessa cena. E termina, claro, tem que sempre terminar, né, com o Superman alçando o voo, né, que também é uma cena foda, que ele fechando o punho ali, as pedrinhas voando, que faz uma referência lá pra cena de voo dele, o primeiro voo dele no Homem de Aço. E dali ele sai voando e você consegue já entender, né, que realmente só nessa passagem de tempo ele conseguiu entender quem ele era. Então fica aqui também essa nossa homenagem também a essa cena extra do Superman. Mas agora eu quero saber qual que é o top 5 de vocês, quais que são as suas cenas favoritas do Snyder Cut. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e no clube de canais aqui no YouTube. E receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau, tchau.